Amados irmãos e irmãs em Cristo, senhoras e senhores, Deus vos abençoe. Este é o irmão Frank falando a vocês do Centro Missionário Internacional em Krefeld, Alemanha. É sempre um privilégio compartilhar a palavra de Deus com o povo de Deus em muitos diferentes países. Amados, nós sempre temos o mesmo tema, o retorno de Cristo. Nossa preparação para estarmos prontos quando Ele vier. E, obviamente, não estar desapontado, mas pertencer ao grupo privilegiado dos eleitos que estão desejando ir todo o caminho com o Senhor, sem compromissos em qualquer simples questão ou ponto doutrinário, simplesmente tomando a sua posição em relação à palavra de Deus que permanece eternamente. A única verdade existindo na face da terra. Muitas escrituras falam sobre as diversas vindas do Senhor. Mas nós estamos principalmente interessados no seu retorno para aqueles que esperam por Ele para serem levados para a glória, para a ceia das bodas do Cordeiro. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, o último versículo, nós lemos: para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Esta é uma promessa e o apóstolo Paulo falou sobre esse tema em diferentes lugares enquanto escrevia às igrejas locais. E, claramente, no capítulo 4, em 1 Tessalonicense, nós temos a descrição do que aconteceu na direta vinda do Senhor, que será pessoal, não será um processo que caminha adiante em dias, em semanas e meses, mas acontecerá, será um evento, como a primeira vinda de Cristo. Seu nascimento não foi por idades, foi anunciado, mas quando o tempo se cumpriu, foi em um dia, em um lugar, onde Cristo, o Salvador, nasceu. Da mesma forma, a sua ascensão aos céus foi em um dia, em um momento, e seu retorno será em um dia, em um momento, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiveram vivos serão transformados, e juntos seremos arrebatados. Agora, muitos que acreditam no ministério do irmão Branham têm a ideia que a mensagem é a chamada de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e acreditam que agora Cristo já está descendo, porque a mensagem está caminhando adiante. Mas isto simplesmente não é verdade. Nosso Senhor permanece no céu até que o tempo venha. Atos, capítulo 3, do versículo 17 a 21. Cristo permanece no céu até que todas as coisas estejam restauradas. E a mensagem é a mensagem de restauração de todas as coisas. E a restauração tem que acontecer
na igreja noiva, sobre toda a terra, nesse tempo. É a última mensagem no tempo da graça e a mais importante de todas as eras. E então, claramente, a Escritura diz aqui, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, porque o Senhor mesmo descerá, não um ensinamento, não uma mensagem, mas Ele mesmo. E eu apelo a você, amados irmãos e irmãs, a crerem como a Escritura diz e o que a Escritura diz. Por favor, pare de colocar suas próprias interpretações dentro da palavra de Deus. Então, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, nos é dito sobre o dia do Senhor, que virá como um ladrão na noite, versículo 2. E então, ele continua dizendo no versículo 3, quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentinamente destruição, como as dores a uma mulher que está para dar à luz. Agora, nós estamos neste processo de paz. Jamais houve tantas guerras na Terra como agora. Em todos os lugares, em todos os dias, nós somente ouvimos de guerras e rumores de guerra. Mas, ao mesmo tempo, a urgência do processo de paz está na agenda. E nós temos que compreender a importância do processo de paz que está seguindo no nosso tempo. Então, no versículo 4, nós ouvimos: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia, como ladrão, vos surpreenda. E aqui nós chegamos a um ponto muito, muito especial. Vós, irmãos, que vivem agora, no fim do tempo da graça, vós, irmãos, que veem e ouvem todas essas profecias bíblicas e predições cumpridas, você que vive nessa geração, onde profecias bíblicas se tornam uma realidade viva diante de nós. Vós, irmãos, que conhecem as Escrituras proféticas, vós, irmãos, que conhecem a mensagem da hora, vós, irmãos, que conhecem a prometida palavra para esse dia, vós, que não estão nas trevas, para que aquele dia, como ladrão, vos surpreenda, porque todos vós sois filhos da luz. Mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. E nosso Senhor diz: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, o apóstolo Pedro, em 2 Pedro, capítulo 1, também falando sobre o retorno de Cristo e também nos introduzindo a coisa mais importante, que é e são as promessas de Deus feitas, pelas quais nós temos parte da natureza divina. Somente algo que é de natureza divina e que tivermos parte disso, então nós receberemos natureza divina em nossas almas, como o novo nascimento. Primeiro, nós recebemos a palavra de Deus, qual é a semente. Nós não somos nascidos de novo porque uma personalidade carismática aparece no palco. Não.
Nós somos nascidos de novo se nós recebemos a semente da palavra de Deus e se o Espírito Santo pode vir sobre nós para criar nova vida em nós. Assim, nós temos que compreender e vivenciar estas coisas prometidas a nós na santa palavra de Deus. Agora, em 2 Pedro, capítulo 1, no versículo 16, nós lemos: pois não seguimos fábulas engenhosas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Que afirmação! Não seguimos fábulas engenhosas. Agora, eu tenho que te dizer sobre a mensagem do tempo do fim bíblica. Não somente a expressão mensagem do tempo do fim, mas a mensagem do tempo do fim baseada na Bíblia. Justamente como a Escritura diz, nós dizemos. O que a Escritura ensina, nós ensinamos. E o que a Escritura se torna silenciosa, nós estamos silenciosos. Por exemplo, se lemos em Apocalipse, capítulo 10, sobre as vozes dos 7 trovões, que João ouviu a voz do céu. Sela o que disseram os 7 trovões e não o escreva. Assim, não está escrito. Deus o manteve em silêncio e secretamente. E nós deixamos em silêncio e secretamente com Deus. E por isso nós lemos em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, que nós somente devemos manter aquelas coisas que estão escritas neste livro de profecia. Aquelas coisas que não estão escritas, nós temos que deixá-las com Deus. Por favor, não tente interpretar. Deixe-o com Deus. Se você interpretar, tudo que você tiver serão fábulas engenhosas. E há tantas fábulas destas existindo e em circulação nas assim chamadas fileiras da mensagem do tempo do fim. E por isto, eu, irmão Frank, tenho a missão divina de ir a cidade, de país a país, para pregar somente a palavra de Deus. Somente aquelas coisas que eu posso pregar a partir da santa palavra de Deus, eu irei pregar. Nada além disso virá acima dos meus lábios. E aqui o apóstolo Pedro diz que nós somos testemunhas da sua majestade, referindo-se ao monte da transfiguração, quando eles ouviram a voz do Todo-Poderoso Deus falando. Eu leio o versículo 17. Porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. Então, esta afirmação maravilhosa, eu simplesmente a amo. Versículo 18. E ouvimos esta voz dirigida do céu. Nós, os apóstolos, que estivemos lá com Cristo, quando Moisés e Elias apareceram, estando nós com ele no Monte Santo, nós ouvimos aquela voz, nós vimos a glória. E amigos,
Isto é o que vale. Nós temos que estar presentes quando Deus faz algo sobre a terra. Uma testemunha verdadeira é somente uma testemunha verdadeira se vê algo. Se vê, vamos dizer, um acidente ou qualquer que tenha acontecido, uma testemunha tem que estar lá quando algo acontece. E por isto, nosso Senhor chamou os 12, vocês são minhas testemunhas. E quando ele chamou o apóstolo Paulo, porque hás de ser uma testemunha tem que ter visto, tem que ter ouvido algo. E amados amigos, eu sou o menor dos servos de Deus. Eu sou uma testemunha com os olhos, eu sou uma testemunha com os meus ouvidos daquilo que Deus fez em nosso tempo. E amados, se eu somente soubesse o que Deus fez, vamos dizer, dentro dos últimos 2000 anos, ou o que aconteceu na história da igreja, ou o que aconteceu desde a reforma religiosa nos últimos 500 anos, se eu somente soubesse o que aconteceu no passado, eu seria uma pessoa miserável. Se eu não soubesse a palavra prometida para hoje, se eu não pudesse dizer, eu vi, eu ouvi, eu estive lá, quando o ministério sobrenatural aconteceu em nosso tempo. Sim, eu conheci o Senhor antes de conhecer o irmão Branham e o propósito do seu chamado e ministério divino. Mas, amados, eu serei eternamente grato ao Deus Todo-Poderoso que, desde 1955, diretamente a 1965, eu estive diretamente ligado ao ministério do irmão Branham. E você sabe muito bem, eu prego Jesus Cristo. Eu prego salvação. Mas também eu tenho que participar dos ensinamentos verdadeiros da palavra de Deus. E eu tenho que dizer a essa geração que o mesmo Deus que fez a promessa sobre João Batista, que viria para preparar o caminho para o Senhor na primeira vinda de Cristo, o mesmo Deus disse no profeta Malaquias, capítulo 4, eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos. E agora, a segunda fase, e ele converterá o coração dos filhos a seus pais. A completa restauração da onde a igreja estava no princípio, não 50 anos após ou 300 anos após, mas o que e como ela foi no princípio. O irmão Branham teve um ministério de restauração evangelístico, um ministério de ensinamento de restauração, um ministério profético de restauração. Eu ouvi, eu estive em suas reuniões na Europa, eu estive em suas reuniões nos Estados Unidos da América. Então, eu estou a par da mensagem da hora. E amigos, deixe-me dizer isto repetidamente. Eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. E eu creio que Deus
tem somente o dizer no seu reino. Eu não creio que qualquer pessoa em qualquer igreja, de qualquer denominação, de qualquer religião, tem algo a dizer no reino de Deus. Eu simplesmente não creio isto. Eu creio que cada homem em cada igreja pode falar o que quiser e fazer o que quiser, o que a denominação ou igreja diz crer. Mas nós não estamos falando de igrejas e não estamos falando de denominações. Nós não estamos falando de religião. Nós estamos falando de Jesus Cristo e o plano de salvação de Deus. Nós estamos falando sobre as promessas que Deus deu à igreja e também a Israel antes que o retorno de Cristo aconteça. E por isto, nosso interesse é somente em saber o assim diz o Senhor, as verdadeiras promessas da santa palavra de Deus. E quando eu, pela primeira vez, ouvi o testemunho do irmão Branham, o que lhe foi dito e que missão lhe foi dada em junho, dia 11 de 1933, quando lhe foi dito como João Batista foi enviado antevindo a primeira vinda de Cristo, você será enviado como uma mensagem que antevirá a segunda vinda de Cristo. E, amados amigos, às vezes eu me torno irritado no espírito. Isso aconteceu comigo na minha última viagem a 4 países da África Ocidental, indo a igrejas pentecostais que não sabem nada daquilo que Deus fez em nosso tempo, conhecendo seus próprios programas, suas próprias personalidades, mas não sabendo absolutamente nada daquilo que Deus prometeu para o nosso dia. Amigos, eu chorei na presença desta grande congregação. Eu não pude fazer diferente. Houveram tais reuniões carismáticas, tanta música, tantas coisas acontecendo, mas nenhuma palavra de Deus, nenhuma promessa de Deus foi compartilhada, somente grandes coisas. E amigos, eu digo isso de novo, nós não seguimos fábulas engenhosas. Nós temos que ensinar e pregar a você as coisas que Deus prometeu para o nosso dia. Nós temos que trazer você na atualidade do reino de Deus. E nós vemos os judeus retornaram à terra prometida porque após o cumprimento para os gentios de todas as nações, então Deus se tornará a Israel e primeiramente os 144.000 e depois, obviamente, todo Israel será salvo. Amados irmãos e irmãs, nós estamos no fim do tempo do fim. Por favor, creiam como a Escritura diz. Por favor, tenha parte do que Deus prometeu para esse dia. Por favor, não perca o dia da visitação de Deus. Eu gostaria de passar a eternidade com você na glória. E por isto, eu tenho que ser verdadeiro à missão que me foi dada pelo Senhor da glória, Ele mesmo, de ir a cidade, de país a país, e até agora, nós temos a palavra de Deus em muitas estações, pregando e ensinando o que os apóstolos pregaram e ensinaram. Amados, que Deus esteja convosco, que Ele possa abrir os vossos corações e a vossa compreensão, que a divina revelação e orientação seja sua. No santo nome de Jesus. Amém.